Dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? Que possamos começar a nossa manhã, que possamos estar aí na presença do nosso Pai. Amém? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 8. Vamos dos versículos 22 a 38 do Evangelho de Marcos, a cura do cego em Betsada, a confissão de Pedro, Jesus prediz sua morte e ressurreição e tome a sua cruz. Nesse trecho, Jesus realiza a cura de um homem cego de maneira muito especial. Sua visão é restaurada gradualmente. Logo depois, pergunta aos discípulos quem eles acreditam quem ele é. E Pedro declara que Jesus é o Cristo. Em seguida, Jesus anuncia pela primeira vez sua morte e ressurreição e ensina que segui-lo significa negar a si mesmo, tomar a própria cruz e caminhar com fidelidade. Oremos. Pai amado, abre os nossos olhos espirituais para compreender a profundidade dos teus ensinamentos, que possamos reconhecer quem Jesus é e aprender a segui-lo com amor, coragem e perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos para a nossa leitura. A cura de um cego em Betsaida. Versículo 22. Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? Versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Versículo 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Versículo 26. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Mateus 16, 13 a 20 e Lucas 9, 18 a 21. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Versículo 28. Os discípulos responderam. Isso também está em Marcos 6, 14 a 15 e Lucas 9, 7 a 8. Uns diziam que é João Batista, outros diziam que é Elias e outros diziam que é um dos profetas. Versículo 29. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Versículo 30. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Isso também se encontra em João 6, 68 a 69. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Mateus 16, 21 a 23 e Lucas 9 a 22. Versículo 9 e 22, na verdade. Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Versículo 32. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tome a sua cruz. Mateus 16, 24 a 28, Lucas 9, 23 a 37. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso também está em Mateus 10:38 e Lucas 14:27. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Isso também está em Mateus 10:39, Lucas 17:33 e João 12:25. Versículo 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Versículo 38. Pois quem nesta geração adulterará e pecadora é... Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E hoje a gente encerra o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Amanhã a gente faz a leitura da nossa analogia, da nossa notas explicativas. Analogia. A cura do cego acontece em duas partes. Primeiro, ele enxerga de forma incompleta, depois passa a ver com clareza. Talvez Deus tenha permitido esse milagre dessa maneira para nos ensinar que o amadurecimento espiritual também acontece aos poucos. Muitas vezes nós não vamos ser lapidados de uma única vez. A nossa lapidação do nosso coração interno, ele vai acontecer devagar, aos poucos. Por isso que nem todas as pessoas são transformadas de uma única vez. Elas vão sendo transformadas, lapidadas por Deus. Nem sempre entendemos tudo de imediato. À medida que caminhamos em Cristo, nossa visão vai sendo transformada. Depois Pedro declara: Tu és o Cristo vivo. Era uma resposta correta, mas ainda incompleta, porque Pedro reconhecia o Messias, mas ainda não compreendia que esse Messias passaria pela cruz. Então Jesus faz um convite que continua ecoando até hoje. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não significa uma vida sem dificuldades. Significa caminhar com a certeza de que vale a pena permanecer ao lado dele. Talvez a maior lição desse capítulo seja esta: quanto mais conhecemos Jesus, mais nossa forma de enxergar a vida é transformada. Às vezes as pessoas falam: o mundo tá assim, tá assado. O mundo sempre teve assim, assado. Nós só não enxergávamos. Conforme nós vamos abrindo a nossa visão, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo clareza, consciência das coisas que já estão erradas há milênios de anos. Só não tínhamos consciência disso. Hoje nós estamos tendo consciência. Assim, é aqui dentro, ó. Às vezes, coisas que você fala: mas por que eu estou assim? Às vezes você não estava, você sempre esteve. Só não conseguia enxergar. Só não conseguia ver. Às vezes a gente fala que é muito fácil trabalhar os nossos defeitos básicos, né? Que é uma preocupação, uma ansiedade, uma irritabilidade. Mas quando a gente pergunta: você é arrogante? Você é prepotente? Você é mentiroso? Você é egoísta? Você é orgulhoso? São defeitos mais difíceis de encarar, né? Em si mesmo. Então é mais ou menos assim. Quanto mais nós temos conhecimento, quanto mais nós permitimos que Deus vá lapidando nós, Ele vai nos mostrando com leveza, com carinho, com serenidade, aquilo que realmente nós estamos
aquilo que realmente nós somos. E quando nós caminhamos com Jesus, não significa que nós não iremos passar por tempestades. Significa que nós iremos estar ao lado dele, seja na abundância ou nas dificuldades, seja nas tempestades ou na calmaria. Muitas vezes só precisamos pegar a nossa cruz e caminhar, porque um dia ela será deixada, porque um dia será transformada. Não precisaremos mais carregar nada, mas para isso nós precisamos permitir, precisamos ter persistência, constância num caminho. É fácil? Não, mas também não é impossível. Quando a gente confia em Jesus, quando a gente entrega para Ele, quando a gente coloca nas mãos dele a nossa vida. Amém? Reflexão do dia. Tenho permitido que Deus transforme minha maneira de enxergar as situações? Ou eu quero enxergar do jeito que eu quero? Será que realmente eu quero abrir os meus olhos? Quero colocar uns óculos para enxergar melhor? Ou será que não? É incrível falar sobre isso, né? Porque eu preciso usar óculos para perto. Para longe eu enxergo 100%. Às vezes o que você está enxergando está muito longe. Mas e o que está pertinho de você? Talvez precisa abrir os olhos. Talvez precisa enxergar melhor. Porque Deus está tão perto. Jesus está tão perto. E às vezes a gente fica olhando tão longe, né? Estou disposto a seguir Jesus apenas quando tudo vai bem? Ou também nos momentos de renúncia e perseverança? Será que por mais difícil que seja, eu continuo ali, orando, perseverando, tendo consistência? Ou eu simplesmente desisto porque está tudo ruim? Desafio de Marcos. Hoje entregue a Deus uma área da sua vida em que você ainda precisa enxergar com mais clareza. Ore pedindo discernimento e sabedoria para caminhar segundo a vontade do Senhor, mesmo quando isso exigir renúncia. Às vezes, a gente precisa olhar com sabedoria e discernimento. Eu vou contar uma história mais para frente, mas eu tive que fazer isso essa semana, no comecinho da semana. Falei alguma coisa sobre para vocês. E aí eu fiquei buscando por quê, porque chegou uma hora eu falei, quer saber? Eu vou confiar naquilo que Deus me falou e ponto. Não importa as probabilidades, as explicações teóricas, porque se é assim que Deus falou, se é assim que Deus está dizendo, então é assim que será. E permitir, só isso. Então comecem a trabalhar discernindo, tendo sabedoria para caminhar segundo a vontade do Senhor, mesmo quando tiver que renunciar a alguma coisa, como por exemplo, o que eu estou falando, tive que renunciar. Então, às vezes a gente precisa vivenciar isso, porque quem caminha com Jesus aprende a enxergar além daquilo que os olhos podem ver. Amém? Muito linda essa semente de Marcos, né? Quem caminha com Jesus aprende a enxergar muito além daquilo que os olhos podem ver. Que possamos nesse sábado entender isso. Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu continuas abrindo os nossos olhos para compreender a Tua vontade. Ajuda-me a seguir Jesus com fidelidade, humildade e amor.
que eu tenha coragem para carregar minha cruz, confiando que tu caminhas ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo sábado. Até amanhã.